Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui, neste espaço, a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com o doutor e deputado estadual Tiago Duarte. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por compartilhar aí o teu conhecimento, que não é pouco, e a gente vai tentar resumir em poucos minutos essa trajetória, né? Tu não nasceu doutor e não nasceu deputado. Conta um pouquinho para quem não te conhece como é que foi essa jornada e que pode inspirar mais pessoas a chegar onde tu chegou. Obrigado, Márcio. É uma satisfação poder estar aqui contigo. Meu amigo lá do extremo sul de Porto Ushuaia, Alegre. né? Quando tu fala Itapuã e fala Belém Novo, para quem não é de Porto Alegre, que não é de Canoas, acha longe, né? Para a gente é a zona de conforto, né? É logo ali, É né? logo ali, né? E mais legal é quando tu explica que Itapuã, eu uso assim, pelo menos, é onde acaba a Lagoa dos Patos, onde acaba o Rio Guaíba, inicia a Lagoa dos Patos. Aí quem lembra do mapa sabe que depois dali não tem mais para onde ir, né? É a ponta, né? Mas a Zona Sul, ela é não só minha casa, né? Onde eu me criei, como voltei para lá. Só que agora voltei agricultor, né? Agora, os fins de semana, as mãos estão começando a calejar por estar de volta para a terra. Mas tu sempre foi de lá, né, Ti? Eu nasci aqui em Porto Alegre. Eu nasci no Hospital Ernesto Dornelles. À época, o pai era brigadiano, a mãe era uma Sério? professora, e eles se conheceram na faculdade de Direito. Eu morei na Lobo da Costa nos meus primeiros 3 anos, e depois o pai, como era brigadiano, acabou indo para o Partenon, né? E ali ele acabou concluindo o curso de Direito. O pai sempre foi muito estudioso, né? O pai é um exemplo para mim disso. Ele e a mãe concluíram o curso de Direito. O pai foi laureado na PUC na época Que legal. e fez concurso para o Ministério Público. E aí passou em primeiro lugar no concurso, tanto o Ministério Público quanto a magistratura. O pai veio de uma origem muito pobre, muito humilde, lá de Esteio. A brigada proporcionou que ele pudesse estudar efetivamente. E aí nós fomos para o interior, né? Morei em Canela, Olha só. antes do boom turístico, muito antes. 1900, nós estamos falando de 1977, Acabou de entregar a tua 76. idade, acabou já de deixar claro, porque dizem que a gente é que nem táxi, né? Até o ano não é muito, mas a quilometragem é rodada, a gente já está bem judiado. Aí depois nós moramos em Osório. Lá o atual prefeito, Romildo Bolzan Júnior, foi estagiário do pai no fórum, né? Sério, O cara? Romildo. E depois nós moramos em Passo Fundo. E aí, ali em 1982, nós retornamos para Porto Alegre. Aí o pai veio promovido aqui para Porto Alegre e nós nos radicamos ali na Maritota, também na Zona Sul, ali na Sim. Tristeza, Estudei ali 10 anos, mãe de Deus. no Mãe de Deus, Que né? agora tem a melhor cafeteria do mundo dentro de uma área, de uma floricultura, né? Acho que só tem em Walter Porto Wink, Alegre, né? só em Porto Alegre. Uma floricultura num lugar tão urbano e com uma cafeteria tão legal, né? O vô morava na frente do Walter Wink, né? Sim, aquela casinha ali no meio de um campo, Morava, petiça ali, passei muito ali. morava no 1040 e nós fomos morar ali no 1824, na mesma Maritota. Ali eu concluí o meu estudo aqui em Porto Alegre. Eu acabei estudando no Rosário e ali eu vivi até os meus 30 anos com o pai e com a mãe. Aí fiz medicina na Universidade Federal. Foi uma dureza passar no vestibular. Concluí o curso de medicina e quando eu estava fazendo a residência médica em gineco e obstetrícia no Hospital Presidente Vargas, por toda essa influência provavelmente jurídica da família, eu ingressei no curso de Direito. Então eu me formei em medicina em 97, 1997, e eu concluí o curso de Direito em 2007. Então eu Nossa, tenho uma biformação. E a partir do momento que eu saio de casa, que eu caso e saio de casa, eu vou morar na Juca Batista, né? Então, tudo ali na Zona Sul. Eu digo para as pessoas falam, tá, mas e morar? Eu digo, olha, morar
não tem como eu morar em outro lugar que não seja na Zona Sul. É Compasso Seco na Maritota, e aí tu traça o raio, eu vou morar ali o resto da minha vida, naquela região. Aí fiz concurso para a prefeitura em 1999, quando estava fazendo curso de Direito e estava terminando a residência, e aí passei no concurso da prefeitura para ser médico da prefeitura de Porto Alegre. Aí eu fui me apresentar na Secretaria da Saúde, aí me disseram, olha, para o senhor só tem vaga no Lami agora. Tudo certo. Eu digo, pá, mas o Lami é tão longe, tão difícil, mas eu vou encarar. E aí fui para lá, fui em 99 para lá, e acabei me apaixonando pela região, pelas pessoas. É a zona rural de Porto Alegre, é Lami, Restinga, Belém Novo, Lajeado ali, o próprio Itapuã, que já fica em Viamão. É uma zona rural onde as pessoas têm um outro tipo de relação, aquela relação que eu aprendi lá no interior, na minha infância, a ter com as pessoas. Ali, a população tem aquela relação com a gente como médico, né? E estou lá até hoje, né? Até hoje. Tal. De 99 até hoje. São mais de 26 anos, né? Tia, tu é a prova prática do que uma coisa que eu falo bastante, né? Porque antigamente tu era filho de advogado, né? Filho de médico, médico. O meu pai, comerciante. O pai foi a vida inteira das lojas Atenas ali, né? Da Venceslau Escobar. E deduziam que a gente seguisse, né, a carreira do comércio, da loja e tal. Mas chegou uma época que uma geração começou, mas tu pode ser músico e médico, tu pode ser advogado e velejador, tu pode ser mais de uma coisa, né? Como que foi para ti tocar medicina na URGS, que, como tu falou, não foi fácil passar, mas quando tu passa é mais difícil ainda, né? Porque o pessoal brinca que o vestibular para medicina é só o início da tiração de couro, né? Porque ali depois tu começa a estudar, né? Uma coisa é tu entrar, outra coisa é tu te formar. E nesse meio tempo, direito, cara, como que foi as duas coisas? Te chamaram de louco ou não? Sim, sem dúvida. E o pessoal sempre dizia que eu não ia terminar, né? Primeiro que eu não ia terminar a medicina, depois que eu não ia terminar o direito. Acabei concluindo as duas e hoje eu integro as duas atividades, né? Eu sou hoje médico concursado do município e em 2003 eu faço concurso para o Estado, para ser perito médico legista do Estado. E aí eu ingresso em 2004 no Estado como perito médico legista e acabo, de certa forma, unindo estas duas ações, né? Tem uma paixão que eu tenho de muito tempo, que é dar aula, né? Então, Sério? eu tenho uma coisa um pouco singular. Eu concluo o curso de medicina, ingresso na residência médica no Hospital Presidente Vargas e ali eu faço concurso para professor substituto de medicina legal, dando aula para o direito e passo. Então, por um período, eu fui professor do curso de Direito na URGS, como professor substituto, e aluno do curso de Direito da PUC. Então, eu tinha esse caráter singular, né, de dar aula. Dei aula por 8 anos, até que eu passo no concurso de médico legista, e daí eu tenho que me exonerar da URGS. Mas, felizmente, né, a docência sempre para mim foi uma paixão. Felizmente, agora fui convidado aqui pelo Dr. André Secchini, pelo Dr. Marcelo Guerra, que são professores aqui na UBRA, e voltei desde o início do ano a dar aula de medicina legal aqui para a medicina da UBRA. Oh, então, bacana, que é uma, não sabia disso. que é uma satisfação para mim. E... Sabe que o Cortella fala isso, né? O cara é palestrante, se eu não tiver enganado, um cachê que não baixa de 50 uma palestra, ele viaja o Brasil todo, ele vende a agenda dele toda do ano, já no início do ano, o ano todo está fechado, mas ele não abre mão de dar aula na USP. Toda semana ele tem uma turma de alunos que, enfim, bem menos do que ele ganha viajando, palestrando, né, fazendo o trabalho que ele é escritor de livros e etc, né,
Mário Sérgio Cortella, mas ele não quer perder essa mão de estar dando aula. E eu conheço várias outras pessoas, Dato Schneider e outros amigos, que tem isso, né? Não importa o desafio que tu esteja, a gente nem chegou na área pública, que vai ser quase um bloco, mas tu conseguindo conciliar, né, o trabalho que tu tem, a tua formação e manter o pé na sala de aula, não te despluga da raiz, né, da essência, que é muito comum, às vezes, a pessoa formada se distanciar das novidades da academia e está com diploma, mas está desatualizado. Estudar é só para sempre, né? É isso Não aí. acaba quando tu se formou e agora acabou a minha época de estudo. O estudo é contínuo. Conte. Como que é isso na tua rotina? Como é que tu faz para te manter atualizado, não só nessas duas áreas, como em tudo que tu bota a mão, né? Como é que teu ritmo para poder ensinar? Olha, sabe que essa relação com o aluno e com a academia realmente oxigena a gente, né? Ela instiga a gente a estudar mais, a estar constantemente em aperfeiçoamento, a se relacionar com os mais jovens, com a modernidade, e é realmente um combustível, né? Eu costumo dizer o seguinte: pô, eu vou lá, eu falo 1 hora, eles têm que me ouvir, eles são obrigados a me ouvir, e ainda eu aprendo com eles tanto Sim, quanto eu ensino. Então, para mim, é uma atividade, é uma ação fantástica, eu realmente gosto disso, e isso também, de certa forma, me instiga, faz com que eu me mantenha atualizado nas minhas atividades médicas, né? Outra coisa que também me faz manter atualizado em constante aperfeiçoamento é a questão de que eu, mesmo na atividade pública, mesmo com mandato eletivo, eu não abro mão de continuar atendendo as pessoas. Eu continuo atendendo no consultório. Eu costumo dizer que agora, como deputado, eu sou um médico que está deputado, né? Até porque a minha essência é ser médico. Eu fui treinado para isso, né? Então, eu me mantenho atualizado frente aos desafios que eu vejo na prática clínica. perfeito. Tchê, a gente vai fazer um rápido intervalo e vai voltar com o Dr. Tiago para falar justamente da área pública, da pública que a gente nem entrou ainda, mas não sai daí, rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua conversando com o Dr. Tiago Duarte, deputado, e agora muitos que não sabiam, médico, advogado. E eu estive viajando durante 4 dias com a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, e que tem essa mesma pegada. Além de viajar da palestra, ela não tira o pé da PUC, onde ela segue dando aula de economia e tem essa relação. E eu falo, Patrícia, mas corrigir prova, sabe? Aquela coisa do professor dela justamente bateu o que tu falou, oxigenação, se manter atualizado, tá just in time, né? Vamos dizer assim, né? Acompanhando as coisas e sem se afastar. Mas a gente precisa literalmente falar que tu decidiu dedicar um tempo para o que muita gente não tem a melhor vocação, né? Tu conversa com 10 amigos e pergunta, Tchê, tá feliz com o cenário? O cara vai falar, não, 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 não. Então te candidata. E a maioria, tipo, não, não é para mim, não quero ser nem vereador, nem deputado, nem governador, presidente. O cara prefere só ser, né, o cara que critica e que aponta o erro. Quando tu vai para o outro lado da vidraça, é um outro universo, né? Em que momento tu decidiu parar de ser só o cara, né, que via os problemas para tentar solucionar os problemas dentro de um alcance de um vereador, de um deputado? Como é que foi essa transição para a vida pública? Isso é muito interessante porque vem exatamente nesse contexto que está dizendo. Eu fui para o posto do Lamy, isso em 99, era a administração do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, e comecei a apontar os erros. Olha, isso não funciona por causa disso, aquilo não funciona aqui no posto por causa disso.
o horário precisa ser estendido, as pessoas não têm hora para adoecer, e fui pontuando. Em 2003, 4 anos depois, um grupo de pacientes invade o consultório, invade meu consultório, de senhoras que eram minhas pacientes. Doutor Tiago, o negócio é o seguinte, nós viemos lhe convidar para um galeto que vai ter aqui na comunidade e tal. Tipo, tá, mas não precisava vir às 4, podia vir em uma só e me dar o convite, eu vou. Ah, não, mas nós viemos às 4 para ter certeza de que o senhor vai. Não, eu vou. Aí eu chego lá no galeto, me sento, tô comendo galeto, aí uma vai para frente, era um grupo de 30, 40 pessoas, e diz assim, não, porque o posto não está funcionando, isso, isso e isso, o esgoto assim não está funcionando, a escola deveria funcionar dessa forma, os horários de ônibus deveriam ser estendidos. E ela começa a falar essas coisas e olha, só olhando para mim, só olhando para mim. Aí tá. Aí uma outra troca, uma outra vai para frente e diz, olha, mas eu queria, doutor Tiago, também dizer que isso não funciona, e olhando para mim. Aí depois da terceira falar, olhando para mim, me citar, eu digo, olha, mas eu não estou entendendo por que vocês estão falando isso para mim e porque eu sou só o médico do posto. Não, o senhor vai ser o nosso candidato a vereador. Vocês estão louca, vocês estão maluca, eu não gosto de política, eu não sou político, eu sou médico do posto de saúde. Eu tenho um monte de outras coisas para fazer. Naquela época eu dava aula na faculdade, eu trabalho no outro município, trabalhava em Arambaré, era médico concursado em Arambaré, ia para Arambaré. Eu disse, vocês estão maluca, não vai acontecer. Senão, não, o senhor só se acalme, não precisa ficar exaltado. Mas nós queremos que o senhor venha daqui a 2 semanas, vai ter o aniversário daquele menininho que o senhor fez o pré-natal, nós queremos que o senhor venha. Aí no aniversário do menininho, a mesma coisa, depois do parabéns e tal. Eu digo, o que vocês estão falando de novo, olhando para mim e me citando? Não, porque o senhor vai ser o candidato. Eu digo, não você. Na 4ª reunião eu era o candidato. Sério, na cara? 4ª reunião eu era o candidato. Aí fui candidato em 2004, né? Concorri, na época eu fiz campanha só na volta do posto, e eu fiz 2.495 votos, só naquela região do Lami. A ponto de que eu cheguei para votar, eu voto ali no Jangadeiros, sempre votei ali, e aí quando eu cheguei para votar, o presidente da sessão me olha, professor, era meu aluno, professor, em quem é que o senhor vai votar? Aí eu digo, olha, vou votar em mim. Mas não sabia que o senhor era candidato, que senão todo mundo tinha votado. Ninguém tinha candidato aqui a vereador. E aí fiz lá os votos, mas achei que tinha encerrado a minha participação ali. Aí o Fogaça faz aquela virada que, na minha concepção, foi o melhor prefeito que Porto Alegre já teve, que eu vi, José Fogaça, um cara que conversava com todo mundo, de todas as correntes, aproveitava o que era positivo, era um cara conciliador. Basta ver que o nosso plano diretor, o único prefeito que teve condições nesses mais de 20 anos de fazer as reformulações do plano diretor foi Fogaça. Condição moral, condição política de fazer isso. E aí o Fogaça... Não ficou na bolha, né? O Fogaça ganha aquela eleição, né? E assume a Secretaria de Saúde do município, ao qual eu era funcionário, o Dr. Pedro Gus, que não era político, era professor da URGS, tinha sido presidente do Hospital de Clínicas e tinha sido paraninfo da minha turma de medicina. E aí eu vou até o Dr. Pedro e digo, Dr. Pedro, houve algumas injustiças lá, na época do período eleitoral. O pessoal começou a dar atraso para os servidores, médicos, dentistas, enfermeiras, o chefe do posto, no sentido de punir injustamente essas pessoas. Isso vai prejudicar essas pessoas na vida funcional. E eu vim aqui lhe propor que eu poderia ficar por um período de 1, 2 meses como coordenador do posto, e aí eu ia fazer um sistema de compensação para que isso não prejudicasse a vida das pessoas. Então essa é a proposta que eu venho lhe fazer e tal. Que bom, Tiago, e tal, mas tu não vai ser o coordenador do posto de saúde. Eu digo, então tá, obrigado. Tal. Não, onde é que tu tá indo? Aí eu digo, não, tô voltando lá para atender. Não, vem aqui. O posto tá aqui, ó,
tu não vai ser coordenador desse posto, tu vai ser coordenador de toda essa região sanitária. Tipo, mas, doutor Pedro, eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou fazer. Não, eu não te perguntei se tu queres, eu estou te nomeando e tu vai e começa a trabalhar. Abraça a bronca. Abraça. E ali eu fui coordenador distrital de saúde, praticamente secretário distrital de saúde de toda a região da Restinga Extremo Sul. É nesse período que nasce o convênio com o Hospital Moinhos de Vento para a construção do Hospital da Restinga. Espetacular. Para a construção do Hospital da Restinga. É nesse período que nasce um projeto, que até hoje é o meu projeto, um dos meus projetos de vida, que é o planejamento familiar, que é utilizar o que tem de mais moderno em contracepção reversível, que é os implantes subcutâneos, é um remédio que coloca embaixo da pele e que evita a gravidez por 3 anos. Nós fizemos naquele período, iniciando na Restinga. É nesse período que surge a telemedicina a partir de ecografia, ou seja, a gente conseguiu descentralizar o atendimento de ecografias, principalmente as ecografias obstétricas para as gestantes. Porque o que acontece? Se não tem a ecografia ali no posto de saúde, a gestante acaba não fazendo. E isso é fundamental, pelo menos ela fazer uma na gravidez, para o seu pré-natal. Então, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, diminuir a mortalidade materna. Hoje, um grande problema que tem a nossa sociedade é a questão da saúde mental. Nós implantamos, a partir da Restinga, com a anuência do Dr. Pedro, em toda a cidade, Dr. Pedro Gus, nós implantamos a terapia comunitária, ou seja, os psicólogos e psiquiatras da cidade capacitaram outros profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, a fazerem grupos com a população e diminuir a necessidade, inclusive, de medicação psiquiátrica. Então, nós conseguimos, naquele período, potencializar o Parque Belém. Né? O Parque Belém é uma judiaria o que acontece com ele hoje, e ele precisa ser resgatado. Então, aquele foi um período de muito trabalho, assim, e que eu aprendi a conhecer profundamente a região. Continuava atendendo, aí atendia de forma itinerante nos postos de saúde, e foi um período que aí eu parto para outra eleição, aí acabo saindo de 2.495 votos para 6.100, né? Então, e aí fiquei como primeiro suplente, acabei assumindo, né? E depois eu tive mais 2 eleições de vereador, o que acabou me habilitando para dar o passo seguinte, que era concorrer a deputado. E agora eu estou no 2º mandato de deputado, tocando todos esses projetos. E como que está hoje? Qual é o teu maior desafio hoje? O que tu projeta, né? Como está hoje e como é que tu projeta os próximos anos? Assim, o que seria o mundo ideal? Olha só, eu acho que a gente tem muito a melhorar na saúde, né? A saúde, ela não carece em Porto Alegre, nos municípios com gestão plena, mesmo em Canoas, ela não carece só de falta de recurso. Ela carece muito de falta de gestão. A gestão em saúde está muito desconectada, ou seja, quem está gerindo a saúde, principalmente nos municípios de gestão plena, como Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Pelotas, essas pessoas não têm a vivência capilar da ponta. E isso dificulta as suas ações e faz com que eles não entendam muitas vezes o que acontece. Hoje o paciente, ele às vezes é diagnosticado nas emergências, com câncer, por exemplo, e ele é orientado a voltar ao posto de saúde para ser reencaminhado para o hospital. Uma coisa completamente irracional. Então, o que eu projeto que sim, a saúde precisa de mais recursos, mas que precisa de um olhar, de um foco, de muita gestão em saúde. Eu acho que se isso acontecer, e é isso que eu luto todo dia, né? A gente tem projetos na Assembleia, o projeto para hospitais, que vai colocar quase R$1 bilhão em saúde. A gente trabalhou a tabela do SUS Gaúcha, ou seja, hoje nós temos uma tabela para procedimentos cirúrgicos que não é reajustada pelo governo federal desde 2008.
Então o Estado precisa assumir, apesar de não ser dele essa responsabilidade, ele precisa assumir essa complementariedade. A gente precisa avançar no planejamento familiar, dar oportunidade das mulheres poderem escolher de forma livre e consciente quando e quantos filhos vão ter. E eu tenho um desejo pessoal, que é o meu desejo da vida, que é um dia poder ser prefeito de Porto Alegre. Olha aí, tá dado aqui. A gente vai assistir esse programa mais para frente e vamos ver se deu ou não. Mas até agora, bem sucedida a tua carreira, eu quero te agradecer a vinda, compartilhar a tua história, a tua inspiração, teus desafios e justamente isso que gente que faz está lá na ponta e está vivendo os problemas e buscando a solução e não só, né, apontando as falhas. Obrigado, Thiago. Obrigado. E quem gostou dessa entrevista e não assistiu ao vivo, compartilha com quem tu acha que ela possa ajudar. Multi Entrevistas fica por aqui e até o próximo programa.